E nós continuamos falando sobre o tema. Na última quinta-feira, a Assembleia Legislativa promoveu uma audiência pública para discutir essa questão da saúde pública em Mato Grosso do Sul. Da audiência saiu um requerimento de instalação de CPI que deve ser oficializado ainda hoje durante a sessão plenária. A investigação terá como base a terceirização dos serviços de saúde no Estado, tema central discutido durante a reunião da semana passada. E para falar desse assunto, quem está conosco aqui é o deputado Amarildo Cruz, do PT, ele que foi um dos autores para essa audiência pública na Assembleia Legislativa. Bom dia, deputado. Obrigado pela presença do senhor aqui agora, para a gente conversar um pouquinho mais sobre esse tema que está dominando as conversas em Mato Grosso do Sul. Bom dia, Pio. Bom dia a você, a sua equipe, aos telespectadores. Satisfação estar aqui com vocês. Bem, deputado, a informação de que será apresentado o requerimento pedindo a instalação da CPI sobre a saúde em todo o Estado vai ser na sessão de hoje? Sim. Nós realizamos audiência pública, como você acabou de noticiar, na quinta-feira, e tivemos já na audiência pública, além da presença da Promotoria Pública Estadual, da Secretaria Estadual de Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, de vários outros órgãos ligados à área da saúde que participaram ativamente dessa audiência pública. Nós tivemos também a participação de 11 deputados, que ao final assinaram um documento de apoio ao requerimento que nós vamos apresentar hoje de manhã. Então, como nós precisamos de 8 assinaturas para instalar a CPI, eu acredito que nós vamos conseguir, hoje pela manhã, apresentar o requerimento e votarmos ainda esse requerimento ainda na parte da manhã, para que a gente possa, a partir daí, começar a instalar essa CPI, que deve ser composta de 5 membros, para poder fazer a investigação que cabe à Assembleia fazer. As pessoas falam, mas para que CPI? Eu já ouvi isso. Lá está sendo investigado pela Controladoria, pelo Ministério Público Estadual. A Constituição de 88 deu essa prerrogativa ao Legislativo do Brasil, a Câmara Federal, as Assembleias, as Câmaras Municipais, o poder de investigação. Então cabe a nós, eu tenho certeza absoluta que nós vamos dar uma contribuição muito grande, também abrirmos a nossa investigação, confrontando dados, colhendo depoimentos, analisando esses relatórios, nos aprofundando sobre esses relatórios. O que nós temos que fazer é dar uma contribuição para não perder essa oportunidade de podermos passar limpo a questão da saúde no nosso Estado. As denúncias que vieram à tona são gravíssimas, Eu vi você comentar sobre a audiência na Câmara hoje com o presidente da Associação de Erros Médicos no nosso Estado. Quer dizer, erro médico não é só aquele erro que o sujeito erra ali no momento de realizar um procedimento. O erro médico, por exemplo, é omissão. Erro médico é você ter aparelhos de última geração para atender o público e não usar aquele aparelho para você poder encaminhar para o privado. Essas questões todas estão apontadas nesses relatórios da Controladoria Geral da União e do Ministério Público Estadual. Então, eu tenho certeza absoluta que a Assembleia vai dar uma grande contribuição. Nós também, a exemplo da Controladoria Geral da União, do Ministério Público Estadual, nós como poder de fiscalização, que nós temos poder e dever de fiscalização, que deputado não é só para fazer lei, é para fiscalizar também, nós com certeza absoluta vamos abrir a nossa linha de investigação e vamos produzir um excelente relatório. Agora, eu tenho absoluta convicção disso, apontando erros e apontando sugestão também para o poder público, tanto estadual, municipal quanto federal, poderem tomar as providências que têm que ser tomadas, amparadas pela Justiça, para a gente de uma vez por todas melhorar a saúde no nosso Estado. Dessa audiência pública que foi realizada semana passada, além desse requerimento que vai pedir a instalação da CPI, o que é que os deputados identificaram ainda? Olha, a princípio nós temos as informações que são noticiadas, Nós temos os relatórios que foram entregues. Eu particularmente já tive acesso por conta de ter o interesse na investigação da questão. Acesso a esses relatórios da Controladoria Geral da União e do Ministério Público Estadual. Estive há cerca de quase um mês atrás conversando longamente numa visita que fiz à promotora Paula Volpe, que me passou as informações que são públicas, logicamente, e essas informações que nós temos. Agora, tem outras informações que ainda não são de domínio público e que estão sendo feitas através de investigações da própria Polícia Federal, que nós, logicamente, o Parlamento tem esse poder de poder requerer, de poder ter acesso a essas informações, e elas vão enriquecer cada vez mais esse trabalho nosso, que é a produção de um relatório com todas as informações que nós temos, tanto dos hospitais quanto
dos hospitais públicos, quanto privados, quanto das clínicas, quanto dos gestores da saúde, do Estado, dos municípios, enfim, dos trabalhadores, dos médicos, CRM, todos envolvidos nessa questão. Eu tenho certeza que é uma contribuição importante e tem uma diferença da CPI aberta pela Câmara Municipal. A da Assembleia Legislativa ela é abrangente, ela não se restringe. A da Câmara Municipal se restringe apenas ao Hospital do Câncer e ao Hospital Universitário. A nossa vai abranger todos os hospitais públicos e privados, não só da capital, como do estado do Mato Grosso do Sul, porque nós sabemos que tem irregularidades também apontadas desde 2009, 2010, já em relatórios anteriores do DENASUS e em municípios outros do nosso estado que não só a capital. Então, essa abrangência que a CPI da Assembleia tem, que é muito maior, com certeza vai dar uma grande contribuição para a gente melhorar a saúde do nosso estado. Então as duas CPIs não vão se confrontar, no caso, a da Assembleia nem da Câmara, cada um vai seguir o seu caminho, até sim, porque o foco é completamente diferente. O foco é diferente. No caso da CPI da Assembleia, vai se investigar os hospitais de Campo Grande, públicos, e também privados e também o do interior do estado. Sim. No caso, Três Lagoas, nós temos Dourados, Corumbá, temos Santa Casa, Nova Andradina. Sim. Nós temos denúncias, por exemplo, os hospitais de Nova Andradina e de Coxim, que já foram construídos há muito tempo, não são dotados de condições para o seu funcionamento. E as informações que a princípio nós temos, o que é que aqueles que detêm o monopólio privado da saúde nesses municípios criam dificuldades e, logicamente, alguém deve estar apoiando isso para fazer com que a rede pública não funcione em benefício do privado. E em benefício do privado, por exemplo, quando o SUS paga um procedimento que poderia ser realizado na rede pública, ele paga 2, 3 vezes mais na rede privada, dificultando o acesso, principalmente da população mais carente do nosso estado. Eu acho que nós temos uma oportunidade ímpar. O que nós queremos é apoio, compreensão da sociedade, da população, e precisamos de apoio cada vez maior para que a gente possa produzir um belíssimo relatório e ajudar a fazer isso aí, que é melhorar a saúde de qualidade, principalmente a saúde pública, que é o interesse maior, numa área tão sensível, para bem atender a nossa população. Eu vou para o intervalo, volto em seguida conversando com o deputado Amarildo Cruz sobre a CPI da saúde que a Assembleia deve aprovar hoje na sessão plenária. Eu estou conversando com o deputado Amarildo Cruz, ele que é um dos autores da audiência pública que gerou aí a possibilidade de instalação de uma CPI da saúde aqui em Campo Grande e que vai tratar desse problema em todo o Mato Grosso do Sul. Lógico que a CPI tem um rito de convocação, de audiência, de oitivas, tudo isso, mas os deputados que fizerem parte dessa comissão, eles vão visitar em loco os hospitais para identificar quais são os problemas, além, por exemplo, do que a imprensa já tem noticiado? Tem que fazer isso, né? Tem que fazer isso. Na minha avaliação, a CPI ela tem que ir aonde existe a suspeição de problemas, fazer uma visita em loco, detectar, ouvir pessoas, ouvir funcionários, ouvir aquelas pessoas que foram e que estão sendo atendidas nos hospitais, não só nos 3 citados, mas nos hospitais do interior, principalmente, saber da demora, saber das condições de trabalho dos trabalhadores da área da saúde, saber se o contingente de médicos e enfermeiras é suficiente, saber se os equipamentos estão sendo usados da forma adequada, medicamentos, porque o SUS ele é um dos sistemas de saúde mais modernos do mundo, é referência no mundo. O problema aqui no Brasil, em alguns lugares, nós estamos vendo, infelizmente isso aqui no nosso estado também, a questão da gestão. Quer dizer, você pode bolar o sistema mais completo, mais bonito, mais importante, todo no papel, mas se você não tiver gente com responsabilidade, com sensibilidade, com profissionalismo, para poder operacionalizar, colocar em prática esse sistema, nenhum sistema, seja ele qual for, não vai funcionar. Não vai funcionar. Eu fico indignado o seguinte, principalmente na área da saúde, os profissionais de saúde, os médicos principalmente, o sujeito faz uma faculdade durante 5 anos, faz mais um período de residência, faz especialização, alguns estudam uns 9, 10 anos para poderem entrar no mercado de trabalho, fazem um juramento, prestam um juramento, juram perante sua família, perante os filhos, perante os irmãos,
É complicado. A gente é difícil o médico sempre foi uma referência. É verdade. Para todos nós, tanto que a grande maioria das pessoas, ou quase a totalidade das pessoas, se refere ao profissional da saúde como doutor. E muitas vezes nem doutor ele não fez um doutorado. Tem razão. Porque é doutor quem faz doutorado. Tem razão. Mas todo mundo se refere ao médico como doutor. Pela importância, pelo respeito. A importância que a sociedade dá, pelo respeito, né, pelo carinho que tem. As pessoas entregam a vida, entregam o futuro, tudo nas mãos desses profissionais. E não tem um mínimo de sensibilidade. Eu fico vendo alguns casos que vieram à tona, não só nessa questão agora aqui, o último em Campo Grande, mas em outros casos anteriormente denunciados, né, pela imprensa, que a gente vê um total descaso, quer dizer, virou um comércio de uma forma desenfreada, e isso explica a priorização do privado em detrimento do público, ao contrário do que preconiza o SUS, né, os seus regulamentos e a forma como o governo sempre geriu. Então, aquilo que nós ouvíamos até pouco tempo atrás não, até hoje, muita gente reclama disso e fala isso, que o problema da saúde é a falta de investimento, é a falta de recursos. Pio, nos últimos 10 anos, pelos levantamentos que nós fizemos, aqui no nosso estado, aumentou os repasses do SUS em mais de 350% de recursos. Quer dizer, o problema não é de recursos, está provado. Falta de recursos pode ser até um dos problemas. Isso tem que ser levantado certinho, ver se existe realmente, em que setor e como é. Agora, está provado claramente para toda a sociedade que o grande problema não é a falta de recursos. O governo federal tem mandado pontualmente e aumentado substancialmente os recursos que vêm para a saúde no Mato Grosso do Sul. Agora, deputado, o problema aqui no nosso estado está claro e nós vamos aprofundar essa investigação, é de gestão desses recursos. Nós sabemos, por exemplo, da atuação dos médicos, dos hospitais que atuam de forma até filantrópica, né, como a Santa Casa de Campo Grande, que foi já um hospital ainda é um hospital de referência, sim. Mas a gente sabe que tem leitos lá parados, que poderiam estar funcionando para atender mais a população. Tudo isso a CPI vai tentar identificar para dar uma solução. Esse relatório, por exemplo, vai apontar o que é que tem que ser feito para melhorar a saúde pública, porque a saúde sempre foi o problema. Acho que em todas as administrações a saúde sempre foi um problema, porque só quem sente dor é que procura um médico, procura um hospital, e aí quando não é atendido, o reflexo aparece, né? Sem dúvida. A CPI, Pio, ela tem que fazer essa investigação. Santa Casa, todos os hospitais públicos e privados, todos sem exceção, onde tem irregularidade, a CPI tem que ir lá, em loco, fazer uma visita, detectar, levantar, pegar os relatórios, apurar, ouvir as pessoas, fazer o que uma comissão parlamentar de inquérito tem que fazer, né? Isso vai ser feito. Agora, você tocou num ponto importante, essa é a reclamação, e nós políticos que disputamos eleições, a cada 2 anos, quando você vai apoiar um candidato a prefeito, ou mesmo quando você vai disputar a sua reeleição, saúde é a principal reclamação de todos. Quer dizer, então essa questão veio à tona. Todo mundo hoje está sabendo qual é o problema da saúde no Mato Grosso do Sul. Eu quero aproveitar aqui, o Pio, para dizer o seguinte, fazer uma ressalva importantíssima. Tem grandes profissionais na área da saúde. Sabe, tem muita gente dedicada, tem muita gente que tem essa sensibilidade da qual nós estávamos falando, não só médicos, como os enfermeiros, né, como os administrativos, os assistentes, toda a cadeia, todos aqueles que são envolvidos nessa área. E é com essas pessoas que nós contamos. Né? Nessa CPI nós queremos ter o apoio das pessoas de bem, principalmente das pessoas de bem que fazem a saúde. Essas pessoas são importantes para nos ajudar, porque eles sabem dos problemas mais do que muita gente. E muitas vezes, alguns que eu já tive a oportunidade de conversar, ficam angustiados, porque estão vendo, estão detectando um problema, mas não tem para onde correr. Hoje tem para onde correr. Vai ter essa CPI, e nós esperamos que ela tenha, que ela seja, né, o polo de atração das pessoas de bem da área da saúde para poder fazer a denúncia, para poder dizer o que está acontecendo, nos informar para que a gente possa fazer um relatório o mais sucinto e o mais fiel possível com a realidade da saúde do nosso estado. Muito bem, eu conversei com o deputado Amarildo Cruz, ele que é autor junto com o deputado Lauro Davi, né, da audiência pública, e daí vai sair a CPI, que vai ser apresentado hoje o requerimento para aprovar na Assembleia. Obrigado, deputado.